Muito bom dia a todos. Antes de nós começarmos, eu gostaria de expressar a minha gratidão pela oportunidade de estar neste congresso, na companhia de todos vocês e trabalhando um tema que diz respeito a todos nós, que tem a ver com a ciência de um modo geral, com as questões espirituais, com a medicina, de certo modo, em especial também. De tal maneira que é uma alegria muito grande. Não é a primeira vez que eu venho a Cuiabá, mas no dia de hoje, muito especialmente, é um dia de muita alegria para mim. E eu gostaria que nós pudéssemos fazer juntos um bom trabalho, abordando certas questões que têm a ver com o que nós chamamos de uma tríplice fronteira. Porque cada vez mais nós trabalhamos com ideias que têm a ver com interdisciplinaridade, que têm a ver com uma área chegando perto da outra. E nós todos sabemos que somos uma humanidade num mundo de provas e de expiações, num mundo semi-primitivo ainda, e nós todos adoecemos. Nós todos somos frequentemente visitados pelo constrangimento da enfermidade, muitas vezes significativa, mudando questões importantes nas nossas vidas. Então, quando nós vamos trabalhar agora a questão da medicina, mas envolvida com outros aspectos, nós gostaríamos de lembrar de antemão que vamos trabalhar questões nossas, questões que têm a ver com vários ramos do conhecimento que se interligam e permitem que nós possamos aproveitar desta interligação para ascendermos, para crescermos, para nos emanciparmos, para progredirmos nestes mesmos campos. Mas, no que diz respeito às questões da medicina, isso vai ensejar que tenhamos reencarnações mais proveitosas, adoeçamos menos e possamos evoluir, vamos dizer, mais celeremente. Se nós buscarmos este primeiro aspecto, temos uma medicina registrada desde Imhotep no Egito Antigo até agora, em torno de 5.000 anos. E a ideia é de que temos então registros de doenças físicas e de doenças mentais de todos estes milênios, visitando propriamente comunidades, sociedades, culturas, povos e nações do mundo inteiro. De tal maneira que hoje ainda temos aproximadamente 7.400 doenças e questões que fazem parte da realidade do nosso planeta. E essas doenças, sejam físicas, sejam mentais, ou são doenças antigas, que nós sempre tivemos os seus registros, sejam doenças recentes, que nós não conhecíamos e que tudo indica são realmente novas e estão por aí, visitando as comunidades e levando a uma série de questões que nos dizem respeito também. Temos uma ideia de uma medicina praticada há muito tempo, há milênios, que tem privilegiado essencialmente o corpo e, curiosamente, mesmo em se tratando de doenças mentais. A medicina continua se debruçando tão somente sobre as questões do cérebro humano, quando procura entender as doenças mentais, deixando ideia para nós quanto à afirmação de Emmanuel sobre a alma imortal, a grande esquecida da humanidade. De tal maneira que questões tipicamente do espírito e da alma humana imortal ainda são procuradas intensamente e, como vamos ver alguns aspectos, levados a se conhecer algo do corpo ainda, mas distantes da verdadeira origem, para que nós ainda vivamos uma certa limitação 5.000 anos depois, como estamos agora nos dias atuais. Temos medicina alopática, homeopática, alternativas diversas, espalhadas pelo orbe, pela crosta, pelas comunidades de todas as origens. Mas ainda assim,
visitando muito mais as questões físico-químicas, biológicas, materiais propriamente, deixando de lado a realidade que precisamos mais cedo ou mais tarde abordar. Para que tenhamos apenas uma ideia, doença é algo que tem uma variedade muito grande no cenário imenso da Terra. Encontramos questões as mais variadas, e falo para vocês como médico que sou. De tal maneira que estas fotografias, algumas delas, quase todas, são de doentes nossos, que nós lidamos no dia a dia, e nós não podemos generalizar muito todas as questões envolvidas nas doenças, nos doentes e na medicina de um modo geral. A ideia de que existem coisas que são particulares, mas estas questões particulares que nos ensinam que não há simplesmente doenças, mas o que nós temos diante de nós são doentes diferentes, mesmo que eles possuam uma mesma enfermidade. Exemplo, lúpus eritematoso sistêmico é uma doença, ela tem muitas faces de apresentação. Isso vai depender, o doente de lúpus diferente do outro, de acordo com questões espirituais. E toda vez que temos doenças importantes, essas coisas, nós temos que lidar. A ideia de particularizarmos, como nós vamos ver adiante. Então, nós temos doentes de terapia intensiva, de pós-operatório, de massa cervical tireoidiana. Nós temos doente da doença mais antiga do planeta Terra, que se chama hanseníase, e que antigamente nós chamávamos de lepra. Nós temos ideia de transtornos mentais em que questões espirituais profundas estão aqui ligadas a este senhor, que havia sido, vamos dizer, um exterminador no passado. E hoje é um paciente que nós visitamos, está restrito ao leito e ele tem toda a sua história pessoal, desta vida e de vidas anteriores, como nós já poderíamos imaginar. A ideia de gangrena por diabetes, uma grande epidemia mundial, e os transtornos dos resultados violentos do trauma de guerra, como nessa imagem de uma trabalhadora da Organização Mundial de Saúde no Líbano, a partir de uma grande explosão. Deixando um pouco a medicina de lado, a ideia da física. Todo mundo já ouviu falar numa física clássica e numa física chamada moderna. Esta física moderna foi inaugurada por Planck no dia 14 de dezembro de 1900. Então é algo novo na história da ciência e na história da humanidade. E quando nós falamos em física moderna em qualquer lugar, ou quando nós estamos recém estudando estas coisas, nós devemos nos lembrar de dois aspectos. São as bases da nova física, ou da física moderna. A chamada mecânica quântica, descrita naquela altura por Planck, o pai da física moderna, e a ideia da teoria da relatividade geral e a relatividade especial por Einstein. Física moderna é esse conjunto de base. E hoje, 100 e poucos anos depois, nós temos diversos desdobramentos. Como vocês até têm ouvido falar, como vamos abordar daqui a pouco, a questão do bóson de Higgs. Vamos adiante, fazendo as nossas considerações. Antes da física moderna, tínhamos a física clássica, que possuía nos seus domínios a mecânica clássica, a óptica, o eletromagnetismo de Maxwell, que é vigente até hoje, a termodinâmica como os 4 grandes elementos da física antes da moderna, portanto, antes da quântica e antes da teoria da relatividade. Isaac Newton e outros grandes cientistas desenvolveram, na época da clássica, portanto, século XVII ainda, uma maravilhosa e bem-sucedida explicação de como as coisas se movem na terra e no céu, a chamada mecânica clássica. Ainda assim, sua mais espetacular aplicação é a exploração do espaço e o entendimento da mecânica além da Terra, que é a mecânica celeste, a mecânica do universo. Max Planck, numa fotografia de 1918, Einstein, os dois pais,
da chamada física moderna, que precisamos conhecer gradualmente, porque isso vai nos acompanhar em definitivo. Vamos brincar, vamos reencarnar muitas vezes para podermos progredir. E estas questões nós vamos aprender cada vez mais em níveis mais simples da nossa escolaridade terrena. Se nós buscamos as questões espirituais, quando nos referimos a fluido cósmico universal, de Kardec aos dias atuais, Einstein, de certa maneira, se debruçou durante 19 anos da vida dele, procurando a chamada teoria do campo unificado. Nós vamos ver o que é isto. Porque de tudo que se conhece no universo, nós temos 4 grandes forças. A chamada eletromagnética, a nuclear forte, a nuclear fraca e a gravidade ou gravitacional. Para cada uma delas nós temos uma partícula específica que tem a ver com o que nós chamamos partícula de interação de cada campo desses, de cada força dessas 4 que estão em tudo que se conhece da vida universal. Não há nada no universo, na matéria, e poderíamos dizer no espírito, que não tem a ver com estas questões. De tal maneira que Einstein e a ideia dos espíritos, quando nos falavam do campo ou do fluido cósmico universal, nos falavam da ideia de que havia uma força que era a origem destas 4. De onde estas 4 forças derivam, de tal maneira que o bóson de Higgs, como partícula divina, na expressão de Lederman, que ganhou o Nobel de 1988 em física, na verdade, esta partícula festejada pelos seus autores e pesquisadores no 4 de julho agora de 2012, na verdade é evidência em aceleradores de partícula de que esta ideia do campo unificado de Einstein, da força primordial, do fluido cósmico universal, estas coisas estão cada vez mais próximas de serem integradas definitivamente ao conhecimento. Quando nós falamos de física moderna, dizíamos mecânica quântica e relatividade. De tal maneira, a mecânica quântica estudando a dinâmica de sistemas em escala subatômica e atômica, e, portanto, chegando a nível dos elétrons e das nanoestruturas moleculares e cristalinas. Quando olhamos para isto, estamos entendendo, estamos falando de matéria. Mas aqui uma primeira consideração que tem a ver com fronteira. O mundo espiritual, nós dizemos, é um mundo espiritual, mas ele é material. O mundo espiritual é constituído de matéria, vamos dizer, entrosada entre si, através dos seus elementos e suas partículas de constituição, de um arranjo diferente. Por isso nós não podemos perceber. Por isso só os médiuns verificam. Mas ao mesmo tempo é material e faz com que entendamos o livro Nosso Lar. Entendendo a colônia Nosso Lar, que tem estrutura, que tem edificações, que tem todas as suas expressões de natureza, como todas as cidades, postos de auxílio, estruturas diversas que compõem a beleza do mundo espiritual nas suas mais diversas circunstâncias. De tal maneira que quando estudamos a física, que os físicos comuns estudam, outros físicos trabalham com a física das questões espirituais no mundo inteiro, para que estas coisas se tornem ainda mais palpáveis e chegamos com isto, talvez logo ali adiante, à realidade do espírito imortal pelos caminhos da própria ciência humana que vem se desenvolvendo há tanto tempo. Na teoria da relatividade, seja ela geral ou restrita, nós vamos ver a relação entre tempo e espaço, nós vamos ver o estudo de fenômenos com a característica de serem de altíssimas velocidades, se aproximando de 300 mil quilômetros por segundo, que é exatamente a velocidade da luz. Coisa que nós percebemos a nível da matéria e das questões espirituais, na sua mais profunda intimidade. O que vocês acham dessa figura? O que para nós hoje
pode ser ainda um certo desafio a ideia de que no futuro nós vamos viver as coisas assim e vamos ver as nossas crianças de 3, 5, 9, 10 anos se familiarizando com isto cada vez mais cedo. E além dos livros de histórias, os pais e os avós vão contar as histórias da mecânica quântica, como o gato de Schrödinger e umas outras coisas que hoje a gente não vai poder abordar. Nós teríamos muitos assuntos para conversarmos nesta ideia de fronteira, mas poderíamos ressaltar alguns tópicos, não vamos ver todos. Estudos de consciência, meditação e prece, genes saltadores, novidade desse ano. Projeto Genoma Humano, caridade e dopamina, glândula pineal e espiritualidade, neurônios espelho e autismo, reuniões espíritas virtuais. Esta é uma imagem que foi eleita a mais bonita, a mais bela, tirada pelo telescópio Hubble, durante toda a sua história, de nos ter legado incontáveis registros do universo afora da Terra. Esta é a chamada galáxia do sombreiro, porque lembra aquele chapéu mexicano, como vocês podem fazer também a correlação. Esta imagem, ela tem a ver com milhões e milhões de anos-luz da Terra. E nós podemos olhar isto, como estamos olhando agora, pelos avanços da física. E estes mesmos avanços que permitem coisas dessa natureza, o que vocês acham que é isto? Impensável há 10 anos atrás. Um registro como esse. Vou dar 3 chances a vocês. Lá no Rio de Janeiro, em aula de medicina, quando a pergunta que eu faço é uma pergunta mais difícil, eu prometo bombons para quem acertar. E aí há uma movimentação. E como é livre a opinião, a pessoa diz qualquer coisa no afã de ganhar o bombom. Quando a pergunta é de média para mais assim elaborado, o bombom é nacional. Mas quando a pergunta é mais difícil ainda, eu prometo o bombom importado. Aí que cada um responde o que quer. E muitas vezes sem propriamente estar bem, próximo da questão. E aí então, o que seria isto? Bombom importado, hein, gente? Eu só não disse a outra parte. É que se ninguém descobrir ou souber o que é, quem ganha o bombom é o professor. Isso eu só digo lá, aqui não. Mas então, o que seria isso? Isso é uma nanofotografia. Nano é uma ordem de grandeza muito pequenina, como nós chamamos da ordem de 10 a menos 9 do metro. Isto aqui é um ser humano, com 5 dias de vida, implantado no útero materno. E isto que vocês veem nessa região é o que vai dar origem ao encéfalo e à cabeça. Nós hoje podemos trabalhar com estas coisas. Nanotecnologia. E a ideia de que isso só é possível por causa do desenvolvimento da física moderna. Esta é uma imagem de uma paciente nossa da semana passada. Ela está no Rio de Janeiro investigando um problema pulmonar. E vejam, uma angiotomografia moderna por causa da física, nessa sua interação com a medicina, nos permitindo diagnósticos, simplificando as coisas para que possamos fazer o melhor para o paciente, mesmo diante de um desafio de uma medicina comum e ainda alopática. Uma outra ideia que é da física e que vai ter importância para nós, quantidade de matéria e energia escura. Se nós juntarmos tudo que nós temos no universo, todas as estrelas, todas as galáxias, tudo aquilo que o homem já determinou, nós vamos encontrar menos de 5% do que realmente existe. Ou seja, 95% da massa do universo é constituído de algo que nós não fazemos a menor ideia. Dizermos que isto tem a ver com o mundo espiritual ainda é precoce. Mas
O mundo espiritual faz parte disto, desses 95%. E não apenas o mundo espiritual da Terra, o mundo espiritual do universo, porque estamos lidando com grandezas universais. E a ideia é de que, se nós entendemos que o mundo espiritual em parte é material, nós vamos poder associar as coisas dessa forma, mas ainda falta muito para que possamos entender o que é isto. Prêmios Nobéis do futuro serão aqueles outorgados aos pesquisadores que forem discriminando com o passar de décadas ou séculos o que na verdade significa matéria ou energia escura. Ela é escura, mas nada tem a ver com treva, com coisas do planeta nosso. É apenas porque ela não irradia, ela não emite as coisas visíveis que nós conhecemos. Mas nós podemos entender que somos ainda aprendizes da realidade do universo quando nos deparamos com isto que está aqui. A ideia do quão pouco nós sabemos ainda. A ideia aqui é a mesma. A nossa luz visível, tudo que nós enxergamos, se não somos médiuns, está apenas neste pequeno detalhe de todo o espectro eletromagnético. Mas tudo isto já se conhece, tudo isso já se sabe, mas nós ainda não sabemos outras coisas que carecemos de saber. E vamos utilizando aparatos cada vez mais sofisticados, desenvolvidos pela física, para conhecermos melhor. E aqui um aparelho de ressonância nuclear magnética, que só foi possível ser construído nas bases do conhecimento dessa nova física. De tal maneira que hoje enxergamos o cérebro por dentro, quando não trabalhamos com contrastes. Mas se nós utilizamos a ressonância funcional, verdadeiras luzes coloridas se acendem no cérebro humano quando ele trabalha questões da motricidade, do pensamento, da compreensão, da leitura da palavra, do movimento e da sensibilidade. Então, autores hoje do mundo todo, neurocientistas de um modo geral, com os recursos da física voltados para as pesquisas médicas, estão estudando questões que nós vamos examinar algumas de perto. Se nós buscamos a questão dos estudos da consciência, a penúltima edição da Scientific American, que é uma revista de divulgação científica, vamos dizer, mais para o leigo do que para os próprios cientistas, para que a ciência venha a ser conhecida por todos de um modo geral. E aqui nós podemos ver o modelo do pensamento como radiação eletromagnética. Quem é que não lembra quando o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos dá uma ideia de que o pensamento, que é o atributo essencial do Espírito Eterno, o pensamento é uma radiação eletromagnética. No espectro eletromagnético conhecido, que vai das baixas às altas frequências, nós não conseguimos detectar o pensamento. Mas André Luiz nos adianta quanto a isto. E aí, muito provavelmente, é uma questão de detectores. Não conseguimos detectar ainda os pensamentos dessa forma. Mas daqui a pouco as coisas mudam e nós já antevemos vestes robóticas e uma série de outras questões que são controladas pela mente do enfermo, para que ele possa andar depois de passar a vida inteira preso num leito como um doente como aquele que nós vimos antes. A ideia de modelo quântico para o pensamento. A ideia do eletromagnetismo ainda é clássico, mas a ideia da mecânica quântica chegando à questão do pensamento, e nós vamos ver como. Experiências de quase morte, gestалтadores. Vamos ver alguns aspectos. Vocês talvez não tenham ouvido falar. Há muito tempo, junto de André Luiz, havia a ideia de que pensamento é radiação eletromagnética. Então, o que esse pesquisador mexicano, é um homem só, Jacobo Grinberg Zilberbaum, ele faz uma experiência curiosa. Muito bem, ele faz o seguinte: 2 homens conhecidos entre si, amigos, ficando um pensando no outro durante meia hora e colocados distantes um do outro a partir de um certo momento. Gaiola de Faraday é um dispositivo que bloqueia
todo tipo de radiação eletromagnética. Então, cada um dos dois estava dentro de uma gaiola de Faraday, de tal maneira que nenhuma radiação eletromagnética podia sair ou chegar para qualquer um dos dois, distanciados entre si. Foram orientados a continuarem pensando entre si, e cada um com um eletroencefalograma colocado naqueles moldes na sua cabeça. Quando se estimulava, por exemplo, com a iluminação de um objeto na frente de um dos dois, o eletroencefalograma do primeiro que recebia informação luminosa mostrava uma oscilação. Imediatamente, simultaneamente, o outro registrava igual. Se o pensamento fosse algo relacionado apenas com radiação eletromagnética, a gaiola de Faraday não permitiria o contato. O contato houve. E na física, nós chamamos fenômenos locais e não locais. O que é um fenômeno local eletromagnético? A ideia de eu acender o interruptor e a luz, ligar o interruptor e a luz se acender. Esse é um fenômeno local. Fenômeno não local é quando eu tenho, por exemplo, a ideia de que, independente de um fio condutor, independente de um campo vibratório eletromagnético, as coisas se conectam. E eu só posso tentar explicar isto através da física moderna. São chamados fenômenos não locais, ou a não localidade da física. Então a ideia qual é? Pensamento também tem a ver com isto. E quando nós trabalhamos essa ideia, nós começamos a trabalhar a ideia de comunicação quântica. Não é para ser uma coisa, vamos dizer assim, fantasiosa, além das nossas possibilidades. Aqui nós estamos falando de coisas concretas. Quando uma pessoa se comunica com outra, independente de questões de telepatia, são comunicações intrínsecas, mesmo inconscientes, entre todas as pessoas de um mesmo rebanho, de uma mesma humanidade, além da comunicação entre os espíritos desencarnados entre si, entre desencarnados e encarnados entre si. A ideia de rede, a ideia de integração, a ideia de uma família humana só, a ideia de uma família universal para além do contexto planetário de qualquer humanidade. E, ao mesmo tempo, a ligação com aquele que é o guia e modelo da humanidade, que é Jesus de Nazaré, com todo o seu rebanho. Manuel Filomeno de Miranda traz isso. Toda vez que alguém se eleva num plano espiritual por agir reiteradamente de acordo com as leis de Deus, ele ascende e ascende a humanidade inteira com ele. Mas na medida em que alguém, por outro lado, age criminosamente, contrariando as mesmas leis, desce e carrega a humanidade inteira consigo. Quando a gente diz humanidade, estamos nos ligando à ideia de Emmanuel, no livro Roteiro, 22 bilhões de seres humanos, entre os encarnados e os desencarnados. Pietro Baldi em A Grande Síntese. Para compreender a essência das coisas, tereis que abrir as portas de vossa alma e estabelecer, pelos caminhos do Espírito, essa comunicação interior, entre Espírito e Espírito. Deveis sentir a unidade da vida que irmana todos os seres, desde o mineral até o homem, em trocas de interdependências, numa lei comum. Deveis sentir esse liame de amor com todas as outras formas da vida, porque tudo, desde o fenômeno químico até o social, é vida, regida por um princípio espiritual. Para compreender, é necessário que possuais uma alma pura e que um liame de simpatia vos una a todo o ser criado, seja ele de que nível for. A ciência ri, ou ria, de tudo isto, e por esse motivo deve limitar-se a produzir comodidades e nada mais. Mas isso é passado. Nisto que vos estou a dizer, reside exatamente a nova orientação que a personalidade humana deve conseguir
para poder avançar. E a ciência para e passo, nos ajudando a confirmar aquilo que, por exemplo, Pietro Baldi carinhosamente nos deixou como imenso legado de luz e sobre este particular, como está ali. Estamos em março de 2012 e a ideia de genes saltadores. O que é isto? A ideia da ciência procurando entender as coisas. Por que ela quis verificar isto? Nós não temos os gêmeos idênticos, chamados gêmeos univitelinos. O que é isso? O organismo físico, a biologia dos dois corpos é exatamente a mesma, sem tirar nem pôr. Muito bem, mas todo mundo percebe que cada um é um diferente. Cada gêmeo tem suas características de personalidade que vão se mostrando e se delineando gradativamente. Pois bem, como buscar uma explicação se as pessoas são diferentes, mas o organismo é igual? Tem que haver uma explicação. Nós podemos buscar uma explicação espiritual muito mais simples, mas ainda a ciência, a biologia e a medicina se debruçam sobre isto. Para quê? Encontraram a ideia de um mecanismo genético das células cerebrais em que os genes vão saltando de lugar e vão permitindo compreender a diferença entre a maneira de ser e a personalidade de gêmeos univitelinos ou de gêmeos propriamente idênticos. Olha uma outra coisa curiosa, a melhor revista de medicina do planeta Terra, diríamos, publicada no Nordeste americano, em Massachusetts. A ideia de modulação de vontade da atividade cerebral em desordens da consciência. Não é verdade que existem pessoas que têm tumor cerebral, que tiveram trauma na cabeça e tiveram que ficar com uma parte retirada neurocirurgicamente e que perdeu a função e vivem em coma espontâneo, não induzido por remédios, coma espontâneo, entregues a unidades de assistência que lhes mantém vivos, mas em coma profundo, sem nenhuma interação com as pessoas, familiares ou da equipe médica. Muito bem, o que eles resolveram pesquisar usando os elementos da física? Vejam só, a ideia de que quando as pessoas são normais, se você pergunta para ela uma coisa que a resposta é sim, acende nessa região essa luz. Se a resposta for não, acende com uma outra tonalidade, uma outra região. Vocês percebem que esse cérebro não é normal? Olha a falta do lobo frontal, olha a ideia que nós temos aqui de grande alteração da anatomia do encéfalo ou do sistema nervoso em cada um desses doentes, comparando com o que é a imagem normal. Muito bem, os pesquisadores, colocando microfones e alto-falantes próximos aos doentes, perguntando algo como que no ouvido deles, do tipo, o nome do seu pai é João? Sabendo o nome do pai e da mãe e todos os detalhes da vida dele. Se a resposta certa é sim, ele não fala, ele não interage, ele mal responde a estímulos dolorosos. E uma área do cérebro dele, a mesma dos normais, se acende. E só pode responder uma pergunta quem tem consciência. O que significa que a consciência, de novo, outro trabalho, este, não está no cérebro. A consciência é extracerebral. Como pesquisas em fenômenos de quase morte, a evidência foi igual. De tal maneira que, comparando, nós vamos ver que mesmo aqueles sem uma parte do cérebro ou com doenças graves, apresentam o mesmo tipo de resposta, sugerindo a ideia de algo além. O que é a consciência? Ela é biológica ou ela é extrabiológica? E aí nós vamos nos direcionando para as questões da alma, para as questões do espírito. De tal maneira que as perguntas foram sendo reiteradamente feitas e as respostas de alguns pacientes deixaram claro para os pesquisadores que nós temos que estudar mais,
para podermos compreender, afinal, o que é a consciência. Essa outra revista é a segunda melhor revista no mundo de medicina, essa é inglesa. Experiências de quase morte em sobreviventes de paradas cardíacas. E o que se evidenciou isso resumidamente? A ideia de que nos fenômenos de quase morte as pessoas têm um tipo de consciência integral, se lembram das suas experiências durante esta vida, se encontram com aqueles seus antepassados que já não faziam ideia onde estariam e conversam demoradamente com eles e depois eles têm que voltar para o corpo. Enfim, por exemplo, cegos de nascença nunca viram nada do mundo. Nos fenômenos de quase morte, eles enxergam. E enxergam como nós enxergamos, sugerindo que as vias ópticas, a visão que se entendia como uma questão tipicamente cerebral, neurológica, ela é extracerebral também. São questões para nós refletirmos. Neurônios espelho, uma das doenças mais intrigantes da medicina, a questão relacionada ao autismo. Doença mental, doença psiquiátrica grave, infantil ou juvenil, com transtornos em geral para o resto da vida. Existem abordagens as mais variadas para minimizar o sofrimento dessas crianças, mas como não conhecemos as causas pela medicina comum, e vamos buscando as causas espirituais e procurando tratá-las e removê-las, as coisas têm mudado. Mas pelos caminhos da ciência, olha uma ideia novíssima. Se nós, vamos dizer assim, pegamos numa banana, pode ser um macaquinho também. A ideia começou com os primatas. Uma determinada atividade cerebral se dá, mas quando ele vê, sem tocar, a mesma banana, uma atividade cerebral análoga se dá. Então existe todo um sistema espelho nos seres humanos que pela física nova nós podemos pesquisar. Isto tem a ver com migração de estímulos. E por que neurônios espelho? Por causa dessa ideia. Se nós formos buscar a importância dos neurônios espelhos nessa questão fisiológica humana, são eles que permitem a imitação e o aprendizado. E as pessoas que são autistas têm grandes dificuldades em repetir e aprender com os outros o que os outros fazem. E vão se isolando progressivamente. E vão vivendo num mundo particular. E nesse mundo particular não interagem e acabam se tornando doentes da maior gravidade. Então, questões que são dos neurônios espelho, e agora nós já sabemos. Olhem que coisa curiosa, para que vejamos melhor. Se um examinador, ele é Meltzoff, 77, se ele põe a língua para fora, na frente de uma criança, a criança, ou muitas delas, fazem o mesmo. Se ele abre a boca, a criança olha e abre. Se ele faz um biquinho ou manda um beijo, até agora eu não sei bem o que aconteceu aqui, mas dá no mesmo, a ideia de que ele repete a mímica. E vejam só, bebês de 2 a 3 semanas, ou seja, quando nós renascemos, nós estamos aprendendo com a experiência alheia e mimetizando o que os nossos pais fazem, o que os nossos outros familiares fazem, o que a sociedade, de um modo geral, faz à nossa volta. Ele aqui, repetindo a ideia. Alguma dúvida? Antes as fotos eram isoladas, agora é uma fotografia só, mostrando o autor da pesquisa e um bebê com 18 dias, trocando gentilezas. Muito bem, o autista tem uma grande deficiência dos neurônios espelho. Olha aqui, a ideia, o macaquinho olha e repete. Abrindo a boca, ele abre a boca, ele abre depois. Ele mostra a língua, ele vê e mostra a língua depois. Quem tem neurônio espelho, são neurônios que vêm desde o desenvolvimento zoológico, especialmente a nível dos primatas, e alcançam o seu apogeu na condição humana. Autismo e neurônios espelho, ele não tem esse funcionamento. Então ele não sabe aprender dessa forma. Então, desde cedo, ele começa a se formar. Mas, ainda assim, neurônio espelho é biológico, é do cérebro. Então, isso é consequência e não causa.
Nos olhos da medicina, da psiquiatria, essa é uma vertente para entender a causa, mas ainda ela é material. E nenhum autista, como nenhum doente mental de qualquer enfermidade, será doente mental por questões simplesmente genéticas ou neuronais. A genética e os neurônios e os dois juntos vão a reboque, vocês sabem, do espírito imortal. Tudo começa na realidade espiritual. Isolamento social, pobre contato visual, problemas de comunicação, falta de empatia, todas essas coisas são típicas do doente autista de uma maneira geral, e a ideia é de que tudo isto está se relacionando cada vez mais com a ideia dos espelhos. Não vamos ver com detalhes para podermos ver outras coisas. Uma vez que os neurônios espelho parecem estar envolvidos na interação social, disfunções poderiam explicar alguns dos sintomas observados do autismo. O isolamento, a falta de empatia e a ideia de que estão se mostrando através de estudos que indivíduos com autismo mostram falta de atividade desses neurônios em várias regiões do cérebro. A questão é se alguma forma existe de restaurar essa atividade, para que mesmo havendo uma contrapartida causal espiritual, tratando o efeito, nós possamos ter o benefício, como nós tratamos tantas coisas em medicina, tratando os efeitos e muito distantes ainda das suas respectivas causas. Não vamos falar hoje sobre o projeto Genoma para irmos adiante, apenas lembrando que o DNA humano, 3 bilhões de pares das chamadas bases purínicas e pirimidínicas com os nucleotídeos, e essas combinações, elas geram toda a genética humana. O genoma humano é um projeto de vários países, caríssimo, para que nós tenhamos ideia de todo o contexto genético da criatura humana, e a gente vê que esse genoma, para qualquer um de nós, ele tem 99,9% de identidade. Ou seja, se nós formos analisar de nós todos temos quase 100% tudo igual na nossa base genética. E apenas 0,1% trariam todas as variações. E dentro dessas variações, as pistas de muitas das doenças genéticas ou não. Portanto, a ideia de que por trás de apenas 0,1%, nós temos as questões do espírito, que são as questões relacionadas às causas dos problemas humanos, no âmbito dos problemas em geral e das doenças também em particular. De tal maneira que Collins havia dito lá atrás, há 10 anos, a complexidade dos seres humanos surgiu de alguma outra fonte, que não a questão genética. E a gente sabe qual é a fonte. A fonte é espiritual, porque nós somos espíritos, individualidades, com histórias multimilenares diferentes que nos levaram a ser como somos hoje. Cada um com a sua bagagem, cada um com a sua condição na atualidade, com vistas à felicidade futura. Muito bem. Se vamos buscar o livro Missionários da Luz, ele vai falar sobre a glândula pineal ligada à mente. E aí nós vamos ver, não se trata, Alexandre dizendo, não se trata de um órgão morto, com velhas suposições, dizem, como se fosse apenas vestigial. É a glândula da vida mental. Ela tem a sua localização no cérebro. E ela, na verdade, vem sendo avaliada mais recentemente, nos últimos 50 anos, e a ideia de que ela é uma glândula endócrina relacionada a todas as outras glândulas endócrinas nossas, de tal maneira que nós vamos vê-la como um transdutor neuroendócrino. E hoje se sabe, por ressonância nuclear magnética funcional, que se nós colocarmos, vejam a experiência diferente. Vocês imaginem médiums de psicofonia ou de incorporação. Fazemos o seguinte experimento, prece de abertura. Atividade mediúnica em que o espírito vem e se comunica através daquele médium. Aquele médium se deita e entra na ressonância. Ele entrou antes de estar mediunizado, e aí nós mapeamos o cérebro.
fazemos com que ele receba, entre aspas, uma entidade que se preste a esse tipo de experimento, um amigo espiritual. E aí, o que acontece com o cérebro da médium, em termos de ressonância funcional? É na epífise que as coisas acontecem ou tem a ver com outras áreas cerebrais? Quais são os aspectos importantes do cérebro humano envolvidos na mediunidade? Repetimos isto com N médiuns diferentes e avaliamos os resultados, comparando o antes e o depois. E vendo o que, assim como naquelas luzes ali nós vimos se acenderem, nós podemos ver na questão da mediunidade, que é uma questão importante que cada vez mais devemos conhecer. Não apenas já na sua prática de tantos e tantos séculos, mas a ideia dos seus meandros a partir de, vamos dizer, detecção mais palpável dos seus mecanismos intrínsecos. Esse é um projeto viável e que já está em curso. Se vamos ver no mundo maior, nós vamos ver a ideia de uma descrição lá de 1947, quando o livro foi publicado, a ideia de 3 cérebros num só, e o autor dizendo, é o órgão sagrado das manifestações da mente ou do espírito, em trânsito da animalidade primitivista para a espiritualidade humana. Trata-se de Calderaro, as 3 regiões da vida cerebral, as dos impulsos, a da experiência e a mais alta, a das aspirações superiores. E hoje nós já temos ideia, a partir de estudos mais recentes, na Universidade Yale, a ideia de um cérebro trino, os 3 cérebros, e este foi o principal pesquisador. E a ideia de publicações dele mostrando uma característica em 68, que pela mediunidade de Chico Xavier, aquilo nos foi trazido décadas antes. Evolução em 2 mundos, uma questão interessante para nós. Da física também. Fótons, nós sabemos o que são. São as partículas inerentes a todo tipo de radiação eletromagnética, seja a luz visível, sejam os raios cósmicos, seja o raio-x, seja o micro-ondas dos fornos de nossas casas. A ideia, tudo é radiação eletromagnética neste particular. Todos eles têm os seus fótons respectivos. E a ideia de que há algo análogo, são os biofótons, que estão nas células vivas. Eles são muito fraquinhos no espectro do micro-ondas, mas eles têm uma ideia de um feixe coerente, como se fosse o laser. E isso tem importância nas nossas células, porque elas têm a ver com a integração entre as células entre si, e todas as células com a mente humana, de tal maneira que o que pensamos tem reflexos no corpo. E a ideia de uma integração entre espiritualidade, questões do espírito imortal reencarnado e a questão também da vida celular, onde também tudo acontece e onde também as doenças podem surgir. E a relação da consciência com o organismo físico. Isso está no DNA do núcleo de todas as células. E esse é o autor, William Tyler, de Stanford. E a ideia de mostrar a existência dos tais biofótons. E os bióforos estão nas células. E nós vamos ver em André Luiz a mesma ideia. Através deles, em unidades de força psicossomática, que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que estará a mente enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha de usá-la para o bem ou para o mal, com reflexos em si mesmo, não apenas no seu próprio espírito, não apenas no seu perispírito, mas através desses minúsculos complexos na vida celular, alterando propriamente a biologia de cada célula individualmente e dos órgãos e sistemas de um modo geral. Querem ver um exemplo de bióforos? Publicação num jornal importante, uma revista de psiquiatria, Depressão e Doença Coronária. Para vocês terem uma ideia, quando se fala aqui doença arterial coronariana, é o infarto do miocárdio, que é o protótipo da doença grave por entupimento das artérias coronárias, como todos vocês ouviram falar. Muito bem, se nós trabalhamos numa unidade coronariana, onde os doentes dessa patologia se internam,
nós identificamos uma coisa curiosa, e ali o artigo confirma. As pessoas deprimidas têm mais infarto do que as pessoas da população não deprimida. E é uma diferença importante. Por que as pessoas deprimidas fazem mais infarto? Ninguém sabe ainda, mas uma hipótese é a hipótese da relação entre a vida mental e a vida celular, agora a nível do coração. Mas uma outra questão que se evidencia nas unidades coronárias, eu trabalho numa delas, a ideia de que se eu pegar 100 pacientes infartados e observar dentre eles os que são deprimidos e os que não são, os que são deprimidos morrem muito mais pelo infarto do que os não deprimidos. Sugerindo essa relação mente e corpo, espírito e matéria, e cada vez mais nós temos que cuidar dessas questões. De tal maneira que funções cerebrais superiores relacionadas à religião e estados místicos. Então, há um substrato neuropsicológico em exames de imagem, identificando o que acontece quando a pessoa ora, quando a pessoa medita, quando a pessoa se emancipa do ponto de vista espiritual. De tal maneira que essas funções cerebrais superiores vão criando, em verdade, um cérebro místico. A ideia de que a pessoa mística, usando esta palavra para denotar a pessoa que se liga às realidades espirituais de uma determinada maneira, ela vai desenvolvendo um cérebro diferente, a partir da sua diferença espiritual em relação ao restante da comunidade. Querem ver uma outra coisa recente? Obrigado, senhora. Muito gentil. Uma outra questão para nós examinarmos. Pesquisador do Rio de Janeiro, junto de outros americanos, publicação recente, mostrando a ideia de regiões cerebrais relacionadas à caridade. Quando alguém gera um gesto altruísta, quanto mais despojado franciscano, eu diria, ele é, mais evidências nós temos de que há uma contrapartida cerebral no gesto da doação. Quando é uma doação esperando uma retribuição de volta, não acende nada. Eu não poderia dizer isso deixando esse comentário de lado. Não é verdade? Não é assim? Dai de graça o que de graça recebeste, que a mão direita não saiba sobre a mão esquerda. Jesus já não ensinava assim há 2000 anos? Pois bem, a ideia de, através de recursos novíssimos, essas coisas poderem estar relacionadas ao que nós já tínhamos conhecimento. A ideia da casa mental de Calderaro, eu não vou abordar. Constituição tríplice do ser humano. A medicina trabalha com o corpo, mas cada vez mais nós temos que buscar a alma imortal e a ideia do perispírito, mas não apenas o perispírito na sua contrapartida astral, ou astralina, que tem a forma humana, como está ali, mas os diversos corpos relacionados ao perispírito e à mente espiritual, como vamos ver. Aqui são apenas algumas reflexões que tentam enfeixar algumas ideias relacionadas a trabalhar na questão da medicina da alma, de uma medicina mais espiritualizada. Lembrando que esse item medicina da alma é algo que tem a ver com desobsessão, tem a ver com fluidoterapia, com visualizações terapêuticas e uma série de outros subsídios. Existem os principais, acreditamos, e existem aqueles mais secundários. Mas algumas reflexões, já pensando no nosso tempo. Será que nós poderíamos pensar assim? Vamos imaginar o lúpus, vamos imaginar a hanseníase, vamos imaginar o diabetes mais grave, que é uma grande epidemia no mundo hoje em dia, e outras tantas questões que estão por aí afora e estão aqui conosco, bem pertinho também. Gênese das doenças. As doenças graves ou crônicas não são geradas no corpo físico,
mas sim nos corpos astral e mental, que pertencem ao perispírito, através dos conflitos e desequilíbrios neles enraizados. De quando isso? Do passado. De um passado que é de todo mundo, multimilenar, incontáveis milênios na Terra e antes de vivermos aqui, para muitos pelo menos. A ideia, portanto, de que a doença vai para o corpo, mas ela tem origem a outro nível. Gênese, precipitação das doenças, os conflitos e desequilíbrios gerados nos corpos mais altos, que são aqueles, tendem a ser expulsos para os corpos mais baixos, do corpo mental para o astral e do astral para o físico. Há vários níveis diferentes e com gravidades diferentes. Expurgo final das doenças pelo corpo físico. O que é isto? As doenças físicas graves e crônicas que nos afligem, não todas, mas constituem em média, por isso, estágio final de expurgo dos conflitos, desequilíbrios e traumas que se geraram nos nossos corpos astral e mental. É um processo de depuração. Por isso, quando a gente pensa em suprimir uma doença ou suprimir sinais e sintomas, nós temos que avaliar muito bem, porque, de certa maneira, nós estamos contrariando um mecanismo que apenas mais recentemente estamos, pela alopatia, pelo menos, começando a compreender, iluminada pela espiritualidade, pela doutrina espírita. Pontos de reflexão. Vejam se não é verdade. Somos todos doentes. Por quê? Podemos não manifestar agora um desequilíbrio, uma enfermidade qualquer, mas por que sabemos que nossos espíritos são doentes? Informação espiritual. Isso aqui não é um planeta escola, não é um educandário, mas ao mesmo tempo não é um planeta hospital. Quem é que vem para cá? Quem precisa. A gente, quando vai, por exemplo, numa cidade famosa para conhecer a cidade, a gente não vai no hospital da cidade. Nós vamos, por exemplo, a Paris, nos lugares que todo mundo gostaria de conhecer, o Museu do Louvre, a Torre Eiffel e assim por diante, não é verdade? Nós não vamos ao Hospital de la Salpêtrière, nós vamos aos lugares belos, conhecer a Cidade-Luz. Pois bem, aqui é a mesma coisa, o universo é o universo divino, cada vez mais lindo na sua condição cada vez melhor conhecida. Mas a Terra não é propriamente exemplo da vida universal, é o contrário. É assim, olha, vamos reunir os enfermos e vamos fazê-los reencarnar no planeta Terra. Somos nós. Então estamos lembrando questões úteis para nós também. Se não adoecemos ainda, adoeceremos amanhã. Alguém tem dúvida? Podemos passar 1 ou 2 ou 3 vidas sem adoecermos de gravidade. Mas quando chegar a hora do expurgo, a hora de certas manifestações ocorrerem, estaremos melhor preparados e a providência divina e os seus executores nos auxiliarão no processo. Então essa é uma questão. A intensidade e a persistência envolvidas nos distúrbios energéticos, emocionais e mentais, resultantes, vejam só, dos pensamentos e atos elaborados e vivenciados no pretérito e ou no presente, e que são contrários às leis divinas e ainda não eliminados, são os 2 fatores-chave, intensidade e persistência, que determinam a gravidade de uma doença. Por isso que, no exemplo do lúpus, existem doentes lúpicos e doentes lúpicos. Uns têm uma manifestação, outros têm uma apresentação clínica completamente diferente. As causas que subjazem a formação de uma doença são muito diversas e muito personalizadas. Por isso não há propriamente doenças, mas sim doentes, mesmo com a mesma doença. O tratamento de uma doença por via físico-química, portanto, medicamento, farmacologia, fármacos, procedimentos ou cirurgias, só é possível ou exitoso quando ela já se encontra na sua fase final de expurgo pelo corpo físico, porque senão ela vai recidivar, ela vai voltar depois.
O tratamento de uma doença, desse modo, ataca as consequências visíveis, mas não as causas. Se as causas se mantiverem, a doença se manifestará com outra apresentação, ou com a mesma, mais adiante ou em vida futura. Não é natural que se conceba assim? O essencial, portanto, é a cura interior definitiva, e essa não se obtém por via material, mas somente com determinação e esforço próprio. Quais seriam os procedimentos que nós poderíamos utilizar? Existem as medicinas, alopática, homeopática, remédios, cirurgias, catéteres que desobstruem as artérias coronárias. Processos de energização direta com o doente presente, acupuntura, do-in, shiatsu, visualizações, florais de Bach. Estamos apenas lembrando mecanismos interessantes para nos dedicarmos a conhecer. E a fluidoterapia espírita, passes e outras questões. Indireta, sem a presença do paciente, através da prece intercessória e das irradiações. Objetivos da energização visam recompor órgãos e centros de força afetados, permitindo a reposição e o reequilíbrio energético do paciente. Podem curar, mas tal depende da situação kármica do paciente e da sua fé e, portanto, da capacidade de assimilação. Conferem ao paciente, isso sempre, conferem tempo, ânimo, equilíbrio para que esse processo final se realize através da renovação interior, a autocura profunda e pessoal. Porque nós podemos agir de fora para dentro, como terapeutas ou auxiliares terapêuticos. Mas ainda assim, isto é para que algo individual e que depende do próprio paciente ser então obtido com o passar do tempo. Tem por isso sempre complementos com a educação espiritual. De tal maneira, uma medicina mais ampla. Aceitar, vigiar e construir. A aceitação do passado é trabalho interior. A aceitação do passado kármico e dos seus reflexos no presente. Aceitação no sentido de resignação, mas não é algo passivo, é ativo ou proativo. Vigilância do presente, para que tenhamos a substituição gradativa dos vícios pelas virtudes, educação dos sentimentos e possamos construir o nosso futuro. O que significa aceitar? Aceitação ativa das condições de partida, quando nós chegamos à Terra de novo, quando nós reencarnamos, corpo e condições de nascimento. Mas também a aceitação ativa dos eventos da vida, o que nos sucede no decorrer das décadas em que nós vivemos na Terra. Princípios bases de aceitação das crises. É condição indispensável para superar. Se eu não aceito, eu me revolto. Se eu me revolto, eu não consigo superar. Eu me mantenho estagnado no processo. A vida que hoje temos, fomos nós que as forjamos em vidas anteriores. Somos os herdeiros de nós mesmos, não é verdade? Devemos saber que a vida é uma sucessão de provas, feitas carinhosamente à nossa medida, para nós, individualmente, naquele estágio evolutivo e naquela situação específica, postas no nosso caminho para que as possamos ultrapassar. Não transformemos essas provas em expiações, porque aí nós vamos nos dificultar a libertação espiritual. E aqui temos um monge budista dizendo: viver as experiências que a vida nos oferece é obrigatório. Sofrê-las ou aproveitá-las é uma opção individual. Vigilância do presente, a nível do corpo mental, reto comportamento moral na conduta diária e aceitação combativa das crises. Obediência aos princípios fundamentais de relacionamento com o próximo. Respeito aos valores da vida e à Mãe Terra. Desprendimento dos apegos ao mundo. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Todos vocês têm essa ideia de reflexão.
pensar e agir na verdade, beleza, justiça, serenidade, amor e perdão. Isto a nível do corpo mental, a nível do astral, que tem uma frequência vibratória, hoje se sabe, muito mais baixa, porque mais vizinho do corpo físico. Indiferença perante os ataques alheios e integridade nas respostas que damos às crises e às circunstâncias e desafios. Controle de reações mecanizadas e libertação de todos os preconceitos. E a nível do corpo, equilíbrio nas 4 formas de alimentação correspondentes aos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Comer, beber, respirar e absorver radiação cósmica. Construção do futuro. Falamos de doenças, mas qual é a nossa maior doença, na verdade? Reflexão também. A nossa maior doença é a vida física, é termos corpo. Quem não tem nada para adoecer, não volta. Está livre, não tem corpo. Ele tem corpo espiritual ou perispírito, de maneiras variadas de acordo com a sua ascensão moral. Mas a ideia, não nos esqueçamos, o único propósito de reencarnarmos é não reencarnarmos. É o único. É o pilar dessa história. Então, se nós não envidarmos esforços conscientemente para estarmos trabalhando isso e nos libertarmos daquilo que os orientais falam, a roda das reencarnações, nós vamos continuar voltando aos hospitais da Terra, aos educandários humanos, para que tenhamos a ideia das questões dos valores, porque tudo isso se prende aos nossos valores. Nós estamos saindo de um materialismo desenfreado e inaugurando a era do Espírito, e é nessa oportunidade, que pode durar ainda incontáveis milênios, é que nós vamos fazer, vamos dizer assim, a etapa mais linda de todo esse processo evolutivo. E é dessa doença que nós temos que nos libertar. Mas aí 2 posturas possíveis, diríamos. A primeira é passiva, é a de vítima, tipo, torna-nos reféns do nosso passado, dizendo, eu sou hoje o resultado do que fui no passado, a herança, nada posso fazer. É a inércia, é a estagnação, é a passividade, é uma resignação improdutiva. Porque quando a espiritualidade sugere, desde incontáveis séculos, a questão da resignação, não é a passiva, é aquela que nos leve a fazer o que nós ainda não havíamos feito. De tal maneira, a primeira é passiva, é a de vítima, torna-nos reféns do nosso passado. A segunda é ativa, diríamos, é a do guerreiro da luz. Torna-nos construtores do nosso futuro. Diz-nos, eu tenho de começar a ser hoje o que quero ser no futuro. Se eu sou hoje apenas o que sou, isso se prende a mim mesmo tão somente e aos meus erros do passado. E à minha inércia evolutiva. Mas o que eu quero ser no amanhã depende daquele passado, mas depende importantemente do que vamos fazer hoje e para o futuro. E aí nós buscamos uma outra ideia de um poeta brasileiro, pouco conhecido, chamado Fernandes Mendes Viana. Vejam que lindo, ele já de uma certa idade. Já não tenho mais tempo para errar. E a energia que ainda me sobra, não posso despender a repetir o que fui. O que vocês acham que é isto? A medicina se espiritualizando. O que é isto? Uma equipe cirúrgica, cirurgião principal, auxiliar, instrumentador, anestesista, auxiliar de anestesista e por aí adiante. O que eles estão fazendo? Eu vejo isso todos os dias. Orando antes de uma cirurgia cardíaca. Pedindo ao alto a proteção divina. A proteção dos espíritos superiores. A espiritualização, ou eu diria para muitos deles, a
influência das luzes do espiritismo cristão para estas equipes. Mas o que eu gosto às vezes de lembrar com as pessoas, os amigos, é a ideia de que muitas vezes eu vejo isso acontecer em pessoas ou com pessoas e profissionais de saúde de outras crenças, que não têm a menor ideia de coisas lindas que o Espiritismo nos ofereceu e nos oferece de hoje para o futuro. Não é verdade? E aí nós vamos ver a fé movimentando recursos espirituais a bem dos seus pacientes para o êxito dos processos terapêuticos, especialmente nesse caso em relação à cirurgia. De tal maneira que isto está como que andando pelo mundo inteiro. Se vocês entrarem em lugares de divulgação, se vocês entrarem em redes sociais, esta imagem está percorrendo o mundo inteiro. E o número de pessoas, se eu falar do Facebook, o número de pessoas que curtem, o número de pessoas que compartilham é imenso no mundo inteiro. Porque nesse mundo aí afora, nós temos também pessoas que olham a imagem e dizem: ah, que coisa linda! Independente de como lidam objetivamente com as questões espirituais. Só de imaginar uma equipe unida, de mãos dadas, vamos dizer assim, olhando para baixo, em atitude reverente à vida superior e se colocando como meros instrumentos, humildes instrumentos, nas mãos dos espíritos superiores. De tal maneira que são coisas que vão nos acompanhar numa medicina espiritualizada para o resto da vida. Uma curiosidade para nós terminarmos: as coisas da física nos levaram aos computadores. Os computadores nos levaram também à internet e aos mecanismos de aproximação entre as pessoas. Existe doutrina espírita praticamente no mundo inteiro. Talvez um pouco menos ou muito menos na Ásia. Mas na Oceania nós visitamos muitas vezes, em todos os países ou quase todos os países, mas existem grupos que são pequenos, grupos que são familiares e são ótimos, mas que desejam às vezes ajudar em certos sentidos e eles não têm equipe. Então hoje, através do Skype, nós podemos interligar atendimentos. Esse aqui, para que vocês tenham uma ideia, é em Copenhague, na Dinamarca. Estou eu no Rio de Janeiro, por curiosidade, e aqui uma médium, aqui uma outra médium fazendo a aplicação, um momento de prece, unindo duas equipes, uma no Brasil e outra a 10 mil quilômetros daqui. E a médium recebendo a entidade que tinha passado por uma dificuldade imensa. Vocês souberam do caso de um jovenzinho que, quando foi fazer uma apresentação na semana da Páscoa, ele se equivocou e se enforcou. E ficou entre a vida e a morte durante algum tempo. Nessa imagem, é ele, o espírito dele, se manifestando pela médium. E eu daqui conversando com ele. E ele atento, escutando um diálogo amoroso e fraterno. Quando eu disse para ele, acidentes assim às vezes acontecem. E ele disse, mais consciente do que eu, não foi acidente. E aí ele se reporta a por que ele sofreu aquilo. E aí o nosso diálogo muda. E aí depois, numa segunda fase, nós vamos cuidar de todos aqueles que, de certa maneira, induziram aquilo que pareceu ao acaso. Era causal e não casual. E aí nós fomos por aquelas duas médiuns, o coordenador no Brasil, conversando com os espíritos, para que houvesse propriamente se desfazer daqueles liames que aprisionavam aquele contexto uns aos outros. Que para que um pudesse se libertar, mesmo desencarnando como desencarnou depois, ele pudesse ser levado para regiões mais altas, mas aqueles seus perseguidores também, que eram vítimas suas do passado. Então a ideia de que essa fronteira entre espiritualidade, espiritismo, doutrina espírita, a obra portentosa de Ubaldi nos dando
elementos vivos de aprendizado nessas questões. E a ideia da medicina com os elementos da física vão levando a nós todos a podermos fazer coisas que antes nós nem sequer aventávamos. A bem da criatura humana, mesmo de cada caso em particular. Jesus cuidava de todos. Lembram da ideia da mecânica quântica e o pensamento coletivo? Jesus cuida de todos. Somos todos ovelhas do seu rebanho. Mas a ideia de que cada um, a certa situação sua, pode cuidar dos outros à sua volta. E a ideia do amor, do cuidado, da atenção, do carinho, da ternura, do acolhimento, todas estas coisas o balde nos trouxe. Todas estas coisas Jesus nos trouxe. E cada vez mais avenidas de conhecimento, janelas de iluminação do nosso mundo interior vão nos permitindo avançar e trazermos o melhor para a nossa própria situação pessoal, para a situação coletiva e para a nossa humanidade. Finalizando, buscando Kardec, as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando de par com a ciência. Não é verdade? Mas ele também disse, na Revue Spirit, Observação Geral, 1860, para que tenhamos um certo cuidado nas questões da relação da física com as questões espirituais. Só que aqui ele não sabia, porque ele não foi contemporâneo da física moderna. Assim é, sobretudo nas teorias científicas, que precisa haver muita prudência e evitar dar precipitadamente como verdades sistemas por vezes mais sedutores que reais e que mais cedo ou mais tarde podem receber um desmentido oficial. Isso é a lucidez kardeciana, mas certas coisas da mecânica quântica, da teoria da relatividade, dos mecanismos de interação, dos universos pluridimensionais, dos elementos de corda e coisas lindas que um dia a gente pode examinar com mais profundidade, são irreversíveis na história da ciência e na história da humanidade. Daí nós lembramos de Jesus querido, nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porque isso é a essência do conhecimento, como nos ensinou ele e tantos outros depois dele. Muitíssimo obrigado, meus queridos amigos, pelo seu carinho, pela sua atenção. Muito obrigado.